modelo de comparação. Tá? Para quem trabalha de forma apropriada, necessita fundamentalmente de dois fatores para trabalhar. Volume de sangue suficiente circulando dentro dos vasos e pressão do estômago para funcionar. Volume de sangue suficiente. Então, o coração é uma bomba. O trabalho é bombeando esse sangue para todo o corpo. Na medida que não tem esse volume de sangue suficiente para ele bombear, ele vai ficar tentando compensar. Isso que acontece com a hemorragia. A hemorragia começa a perder sangue e o batimento cardíaco começa a aumentar. Tá? Então, ele começa a aumentar o batimento cardíaco tentando compensar esse sangue que está faltando. Tá? É uma tentativa mais na frente, ele não está sabendo que está perdendo sangue, ele está sabendo que não tem volume de sangue, mas está perdendo hemorragia, não está. Ele está batendo para tentar compensar. Então, mais na frente, o que acontece? Você cansar de trabalhar. Quando eu estou bombeando, aumentei aqui o meu ritmo para ver se eu compensava e nada. Então, chegou uma hora que ele vai entrar em falência. Ele vai cansar e não está em falência, não está em parada. Tá? E essa pressão, só ocorre uma pressão sistólica, só ocorre pressão para funcionar se eu tenho quantidade de sangue suficiente. Tá? Porque a pressão arterial, é a força que o coração funciona nos dois transparentes do vaso. Só que o coração tem a força para funcionar, mas ele não tem o sangue que ele joga no parede do vaso. Então, esses dois fatores que mantêm o coração trabalhando, que é a função do coração para trabalhar. E quando ocorre a hemorragia, ele não vai conseguir desempenhar o seu papel corretamente. Bom, falando das artérias. As artérias se distribuem em dois circuitos, pequena e grande circulação. Todo mundo já ouviu falar nisso. O que a gente chama de pequena circulação? É o trajeto da artéria, pulmão, coração, pulmão, coração. Pequena circulação. E a grande circulação é tudo isso. Coração, todo o corpo, tá certo? Coração e pegando o pulmão. Quando ela é lesada, a hemorragia se faz por jato intermitente. Quando uma artéria é lesada, você percebe logo que os jatos, a saída de sangue, se faz em forma de jatos. Então, você chegou para um cidadão, chegou para uma vítima, para fazer um atendimento de hemorragia, chegou, viu jorrando sangue, já sabe que atingiu uma artéria. Tá? Esse jorrar, esse alcance do sangue, maior ou menor, vai depender do calibre da artéria. Mas atingiu uma artéria. Tá? Tem uma artéria um pouco mais calibrosa, tem uma artéria menos calibrosa, mas atingiu uma artéria. Mais calibrosa a artéria, maior vai ser o jato. Mais longe esse jato vai chegar. Tá? Então é uma das diferenças dessa hemorragia arterial para a celular. Então vamos ver na veia não existe saída de sangue em forma de jato. Na veia, o sangue derrama, escorre, tá certo? Pela perna. Aqui é a veia. Então os vasos sanguíneos que trazem o sangue venoso dos diversos órgãos de volta ao coração. Não vamos tentar explicar aqui rapidinho a pequena e grande circulação. A gente aprende até que segundo grau que diz assim, o que sai do coração, o vaso que sai do coração é a artéria. Quem chega é veia. Isso de uma forma geral. Quem sai é a artéria, porque sai para levar aquele sangue arterial, que é rico em oxigênio, nos veios. Quem chega é veia, trazendo sangue venoso, tá certo? Que é rico em CO2 e detritos. Tá? Isso porque eu falei de uma regra geral, porque não existe as exceções do organismo, tá? Mas são as exceções. Veia pulmonar e artéria pulmonar, tá? Veia pulmonar, espera-se o quê? Veia, espera-se o quê? CO2. Só que na veia pulmonar ela tem oxigênio. Artéria pulmonar, a artéria espera-se oxigênio, tá? E ela tem o quê? Ela tem o CO2, tá? Bom, então, o que eu disse aqui? Os vasos sanguíneos que trazem o sangue venoso de volta dos diversos órgãos de volta para o coração. Então, a artéria, ela leva sangue, que é oxigênio e detritos, para todos os órgãos. Alimentação e oxigenação para todos os órgãos, tá? E recolhe de lá CO2 e os detritos. Recolhe. Só que quem recolhe lá, nessa volta, já volta através da veia. A veia que traz isso de volta para o coração. Bom, elas são mais finas, tá certo? Quanto mais distantes e mais calibrosas quando estão perto do coração. O que é isso? Então, mais fina quanto mais distante. Quando chega perto do coração, fica mais grossa. É
porque essas veias é o seguinte, assim como a artéria. A artéria, quando sai do coração, ela sai bem calibrosa. Tá? Aí, quando chega perto dos olhos, ela vai se afinando. É tanto que ela passa a receber o nome de arteríola, tá certo? E depois, dentro dos órgãos, é o quê? Capilar. Por quê? O capilar, ele é poroso. Tá? Então, ele já recebe o nome de capilar. O capilar é poroso por quê? Porque o capilar é que vai, esse sangue, esse oxigênio e nutrientes vão sair para as células. Tá? E as veias? Recolhendo esse material, esse CO2, esses detritos, recolhendo do meio essencial, lá nas células, tá? Recolhendo esse material, nós temos as glândulas, que são bem fininhas, porque estão dentro dos órgãos. Depois que ela sai dos órgãos, elas vão o quê? Elas vão se alargando. Aí passa a chamar de veias. Então, à medida que vai chegando no coração, ela vai ficando mais calibrosa. Então, veia e artéria, quanto mais próximo do coração, são calibrosas. Quanto mais distante, elas são mais finas. Tá? As paredes das veias são finas e delgadas, por quê? Porque não pulsam. As paredes das artérias são mais resistentes para aguentar o quê? Aguentar a pressão. Por isso que o professor fala assim, vamos controlar a pressão arterial. Quem tem pressão arterial alta tem que estar tomando medicação o tempo inteiro. O que é que acontece quem não toma o remédio e quem não controla? A pressão dentro da artéria o tempo todo grande, e a parede da artéria fica segurando. Segurando. Chegou a época que essas paredes não aguentam. Tá? Não aguentam. É similar ao elástico. O elástico bota na roupa. Você fica puxando todo tempo com o elástico, você fica todo tempo esticando. Às vezes chega um tempo que o elástico olha. Por isso que você tem que estar controlando a pressão arterial para você não ter problema mais adiante. E os capilares são os vasos muito finos, eu já falei um pouquinho deles. E a transição entre a artéria e as veias, tá? Tem artéria, tem capilar e veia, né? Então, o capilar são muito finos e ele faz essa troca de oxigênio e nutrientes, tá? Com gás carbônico e detrito. Então, quando eles entram nos órgãos, eles deixam oxigênio e nutrientes e depois recolhem gás carbônico e detrito, tá? A diminuição do volume sanguíneo afeta a perfusão, claro, diminui o volume sanguíneo, eu não vou ter perfusão, eu não vou ter sangue circulando, tá? Ou, não só quando ocorre a hemorragia, quando há uma compressão também. Nós vamos ver o trauma de extremidade, nós vamos fazer as imobilizações, você imobiliza, aí uma das coisas, quando você está imobilizando lá, enfaixando, uma das coisas que recomenda você fazer, analisar a perfusão. Geralmente a gente analisa o quê? Olhando as unhas, as extremidades da vítima que estão ficando cianóticas. Se está ficando cianótica, você não está vendo o quê? Uma boa perfusão, porque você está apertando demais, você está comprimindo demais. Aí tem que folgar um pouquinho. Tá? Se houver falha na perfusão, não leva a vestígio à morte, claro. Se houver falha na distribuição de sangue, na circulação de sangue, os tecidos não vão receber o quê? Oxigênio. E as células vão morrer. Vai lá, manda abraço. Analisar a perfusão? Na prática pode ser? Pode ser? Tá? A gente vai ter assim, a questão do enchimento capilar. Tá? A gente faz o teste da roupa digital. Vou explicar isso para a gente aperta assim, ó. Aperta o seu dedo assim, ó. Aperta a extremidade, fica bem vermelho. Aí tu solta. Tá? Ele tem que voltar ao normal em menos de 2 segundos. A perfusão normal é menos de 2 segundos. Eu escutei. Se meu dedo demora a voltar para o normal por mais de 2 segundos, a perfusão acabou. Tá? Mas na prática nós vamos ver. Tá? Olha, ele fazia e ele ficava. Eu acabei que eu acertei. Tá. O sangue. A parte líquida é chamada de plasma. Tá? E os elementos figurados, glóbulo vermelho, glóbulo branco e as plaquinhas. A pessoa, costumeiramente, a pessoa pergunta assim, quantos tipos de sangue o ser humano tem? Depende. A pessoa diz assim, sangue de 10 a 20. Não, isso é uma resposta de segundo grau. Depende do peso corporal do cidadão. É em média de 7 a 8%. Tá? 7% do peso corporal de uma pessoa, ele tem em volume
a diastólica. Entende? Mas ela age da mesma forma. A pergunta é essa, a sistólica e a diastólica, elas agem da mesma forma nos ácidos vesíclicos ou a diastólica age mais nos ventrículos? Ou é a mesma coisa? Ó, a diastólica, ela age mais nos ventrículos. E a sistólica não Mas dá. ela é a mesma coisa. Agora a diastólica mais porque ela é. Façam aí, vocês não têm papel aí, né? Papel. Papel. Cada um de vocês tem um ponto. Como aluno você calcula aí 0,07 vezes seu peso corporal? É importante, daqui a pouco vamos fazer a conta aqui das classes de hemorragia. Aí. 0,07, 7%, né? Vezes. 7% vezes seu peso corporal. Vezes seu peso. Aumenta a produção. Aumenta o quê? Não. De tecido? Não. A gente tem essa família. Não. Mas é o peso corporal, que é o volume que você tem. Você vai doar sangue? Você pesa antes? O médico já faz exatamente esse cálculo aí, já bota na sua filha, em 100 quanto de sangue tem para ser o IR, para ser